Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir e a admirar, a gostar, a aprender um pouco mais dessa relação perfeita entre a boa fé e a boa ciência. Esse programa que tem convidados para lá de especiais, que vem contar um pouco da sua experiência na ciência, um pouco da sua experiência através das descobertas científicas, descobrindo ali também sinais claros de que um Deus Todo-Poderoso fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E hoje, como não poderia ser diferente, teremos um outro convidado para lá de especial. Olha, o programa é Fé e Ciência e ele é cientista e teólogo. Melhor ainda, ele é químico, conhece as moléculas, os átomos, tudo na vida é química. E a química é tudo, costumo dizer. Quem é que estaria conosco hoje? Professor, doutor Breno Amaro da Silveira Neto. Breno, é um privilégio imenso ter você aqui. Nós somos amigos de longa data, é mais um amigo de fé, irmão camarada, professor Breno. Breno, seja bem-vindo no Fé e Ciência. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo que nos assiste, né? É um prazer estar aqui essa noite, né, conversando um pouquinho sobre fé e sobre ciência, né, ter esse diálogo gostoso, né, que são dois temas os quais eu sou apaixonado, tanto a ciência quanto a fé, né, e na vida a gente tem espaço para os dois. Mas, Breno, a gente se conhece de longa data, não é? Você estava me dizendo aí que você já me conhece há 20 anos atrás. Eu não estou bem lembrado dessa história. Conta um pouco aí, como é que nós nos conhecemos e em que situação foi essa? Então, né, na época, né, não havia celular para todo mundo, não tinha Uber, né? E aí tu estava chegando de Campinas, indo a Porto Alegre para uma palestra e meu orientador do doutorado, né, o professor Gerton Dupont, disse assim, olha, tá chegando um professor amigo meu lá no aeroporto, só que eu não consigo sair agora aqui que eu tenho uma reunião, então vai lá buscar ele para mim, faz favor, não sei. E eu, tá bom, né, vou lá, né. Então fui até o aeroporto, cheguei lá, era o Marcos Eberlin, um professor que chegava para palestra, né. E aí nós viemos conversando no carro e desde então nos tornamos amigos e aí 20 anos depois continuamos conversando e brincando um com o outro e trabalhando juntos, né? Mas, Breno, a gente se surpreende às vezes tendo um cientista que também é teólogo. Mas a gente trouxe outros aqui, né? Rodolfo Paiva, também, o Tassos Licurgo, acabamos de fazer um programa com ele. E o programa sempre começa com uma apresentação do candidato de si mesmo, não é? Falando um pouco da sua vida e tudo mais. Então conta, que história é essa de um teólogo que virou químico, ou de um químico que virou teólogo, ou você fez as duas coisas juntas? Conta um pouco da sua vida, onde você nasceu, todo mundo já percebeu que você tem esse sotaque característico, da onde você nasceu, que estado você é, um pouquinho do Breno pelo Breno. Então, apesar do sotaque gaúcho de Porto Alegre, né, eu me criei em Porto Alegre, eu nasci no Rio de Janeiro, capital, e com 3 meses de idade meus pais se mudaram para Porto Alegre, desde então ficamos lá por 30 e tantos anos. E aí, em 2009, eu me mudei para Brasília, né, para assumir como professor adjunto à época na Universidade de Brasília, né. Então, a teologia, como é que a teologia entrou na minha vida, né, e a química, como é que ambas entraram na minha vida, né. A química foi uma paixão desde sempre, né. Meus pais não eram de fé cristã, né, meus pais eram muito mais sincréticos do que de fé cristã. Mas por alguma razão que só Deus pode explicar, né, eu sempre fui de fé cristã.
Então, eu decidi fazer química porque eu gostava muito de compreender as transformações da matéria, né? Já havia tido química e ciências e exatamente a química, né, na escola, né? Então, fui cada vez pegando mais gosto pela disciplina e decidi, então, ingressar num curso superior na área de química, né? Fiz a graduação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Onde pude trabalhar na minha iniciação científica um pouco com educação em química, um pouco na química inorgânica e depois adentrei na química orgânica, né? Aí eu fiz o mestrado sob a supervisão do professor Denis Russovski, né, que é um químico sintético, então químico orgânico sintético, então eu comecei a aprofundar um pouco mais na química orgânica, né? E aí no doutorado fui trabalhar um pouco com fotoluminescentes e catálise sob a supervisão do professor Jairton Dupont, né? E durante o período de doutorado, né, quando eu consegui a bolsa do doutorado, né, na época o real tinha um poder aquisitivo um pouco melhor do que a gente tem hoje, né? Então eu decidi estudar teologia à noite, né, no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul. Né, um abraço aí para o pessoal do seminário que nos assiste, né? E aí entre 2013 e 2007... né, eu estudei teologia à noite, né, enquanto eu fazia o doutorado, né. O doutorado terminou em 2006 e ainda tinha um ano de curso de teologia para poder me formar bacharel em teologia, né. Então, eu acho que eu fiquei mais tempo na graduação em teologia do que na graduação em química, né. Mas foi uma experiência fantástica, né. E por que eu decidi estudar teologia, né? Eu decidi estudar teologia, porque, como eu disse, eu sempre tive uma fé cristã. E eu gostava muito dos debates teológicos, né? Não tenho 2 primos que são pastores da Igreja Batista, né? Um abraço para eles, né? Jarbas, Gerson, né? E eles haviam se formado, então, no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul, e eles me davam a maior força para eu estudar mais teologia, né? Para a gente conversar mais, era sempre muito legal aprender com eles, né? Em especial com o Jarbas, que ele é acadêmico também, né? Ele sempre aprofundou muito, né? Ele e a esposa dele, a Laura, né? São ambos mestres em teologia, né? Sempre me ensinaram muito. Então, até para dialogar melhor com eles e para compreender melhor a minha própria fé, eu decidi fazer um curso superior em teologia, né? E foi uma experiência fantástica. Tenho amigos maravilhosos até hoje que são dessa época do seminário. Maravilha, Breno. Mas o título aqui da sua entrevista, né? A gente discutiu antes. Cientista bom é cientista teu? A gente tem essa impressão, né? As pessoas normalmente têm essa impressão. Eu ando aí pelo Brasil e tudo mais, falando do design inteligente, falando com a juventude e tudo mais. E eles dizem assim: nossa, mas professor, cientista é tudo ateu. Como é que o senhor pode crer em Deus, né? Às vezes as pessoas né, Breno? As pessoas se surpreendem que eu possa crer em Deus. Mas a gente tem trazido aqui vários e vários cientistas que creem em Deus. Pelo contrário, inclusive, não só creem, mas entendem pela ciência que há um Deus. E cientistas que fazem trabalho de primeiríssima qualidade. E hoje a gente quer conhecer um pouco o Breno, não só pela sua teologia, né, Breno? Mas eu queria que você falasse um pouco das suas pesquisas, porque o Breno não quis dizer, né? Ou não dei a oportunidade ainda, mas ele é um excelente cientista. Olha, trabalha em áreas assim fantásticas. Ele penetra com as suas moléculas na célula. Ele é um dos pesquisadores mais produtivos da sua universidade, um dos mais produtivos do Brasil, é jovem, ele tem uma carreira pela frente aí, né? Um futuro brilhante. Ele não é só professor, pesquisador, teólogo e químico, mas também um empreendedor. Agora ele tem uma empresa com um produto magnífico. E eu queria que você falasse um pouco. Você trouxe alguns slides aqui, né, Breno? Trouxe. Conta pra galera aí, os jovens que estão nos ouvindo. Gente, cientista bom é cientista teu? Vamos dar uma olhada aqui. Um cientista que crê em Deus, que fez teologia e tudo mais. Será que ele faz um bom trabalho? Breno, conta um pouco da sua pesquisa, o que você tem feito, suas experiências na ciência. Tá. Então, né, como eu não costumo fugir das polêmicas, eu vou responder, né?
Perguntou se um cientista bom é um cientista ateu, né? Na minha visão, um cientista bom é aquele que faz uma boa ciência. Esse é um cientista bom, né? E, naturalmente, a pessoa ter fé não impede ela de ser um cientista, né? Por que a pessoa não pode ser cientista e ter fé, né? Há espaço para ambos, né? Isso que a gente vai tentar conversar um pouco essa noite, né? Que um não sobrepõe sobre o outro, né? Mas a vida é integrada, então fé e ciência podem andar de mão dadas juntas, né? E a história mostra que quando ambas deram as mãos é que a humanidade de fato ganhou, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que eu faço na ciência. Vou tentar mostrar uns slides aqui. Então, o Marcos exemplificou bem, né? A gente trabalha com moléculas que, dentro das células, elas emitem luz, né? E aí elas nos permitem acompanhar processos celulares, estudar diversos processos, né? Como aí, a gente está vendo aí em células de câncer de mama, né? Elas se dividindo ali, destacada em amarelo, né? Vocês podem ver. Aonde está isso aí, Breno? Aqui, ó. Ah, sim. Acompanhando a divisão de uma célula tumoral, né? De câncer de mama, né? Então, a gente consegue acompanhar tudo isso pela visualização da luz, né? Porque sem esses marcadores que emitem luz dentro da célula, a gente não enxerga, não consegue diferenciar os componentes, né? As organelas, né? Então, você cria moléculas que se aderem a partes, organelas celulares, emitem luz e aí você pode enxergá-las, é isso? Isso, exatamente isso, né? Ou organelas ou algum componente específico da célula, né? Que a gente tenha interesse em estudar. Uhum. E aí pela núcleo, mitocôndria. Núcleo, mitocôndria, gotas lipídicas, membrana plasmática, retículo endoplasmático, lisossomos, né? Então você vai a fundo na célula. Isso, a gente tenta compreender melhor esses processos, né? Através da observação deles pela emissão de luz, né? Fantástico. Então aqui a gente está vendo a divisão celular de células de câncer de mama, né? Uhum. Também... Volta aqui, volta um pouco. Olha, gente, olha o trabalho do Breno sendo destacado na capa de uma revista. É uma honra, um privilégio para os melhores artigos da revista. Normalmente os editores escolhem. E o Breno tem várias capas de revistas. Fantástico, não é? É uma honra muito grande, realmente. A gente tem algumas, né? E é uma satisfação para nós, né? Levar a ciência brasileira, né? Mostrar que a gente pode aqui no Brasil fazer uma boa ciência, né? Nas condições que a gente tem, né? A gente sempre tenta o melhor, né? Sim. Então, seguindo aqui, a gente pode ver, né? Agora, somente em verde, a gente está estudando a distribuição mitocondrial durante essa divisão celular de células de câncer de mama, né? Então a gente pode ver que durante a divisão as mitocôndrias elas vão se distribuir de forma mais ou menos igual, né? Entre o núcleo novo formado e o que já existia com material genético, né? E a gente pode observar isso pela emissão da luz verde, né? E aí a gente fez todas essas moléculas para poder estudar esse processo, né? Conseguimos ver as proteínas que estavam, né, ajudando nesse processo e por que a gente conseguia ver tão específico as mitocôndrias, né? E aí foi inclusive um trabalho que eu não mostrei aqui, mas a gente foi destaque também dessa revista, Chemistry European Journal, né, que é uma revista conceituadíssima, né? Também estudamos a questão de armazenamento de energia nas células, né? A gente tem aí o ácido oleico, né? Que é um ácido graxo. A gente transformou ele em uma molécula fluorescente para acompanhar o que estava acontecendo com ele na célula, né? E a gente conseguiu estudar toda a internalização desse material de ácido graxo para dentro da célula, né? E ver como que as proteínas agiam para colocá-la para dentro da célula, né? E a gente publicou nessa revista que é extremamente conceituado, Chemical Science, da Royal Society, né? E esse trabalho foi muito legal porque esse trabalho foi o primeiro trabalho com endereço 100% Brasil, né? Um trabalho 100% brasileiro na revista Chemical Science. Isso aí em 2014, né? Então, até a Academia Brasileira de Ciências, fui membro afiliado 2014 a 2019, né? Da Academia Brasileira de Ciência, eles fizeram uma reportagem contando a história desse trabalho, foi muito bacana, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, né, Breno, quando estava falando de você, o Breno também é editor de uma revista da Royal Society of Chemistry. Fala um pouquinho, vamos fazer um break, porque eu esqueci de falar. Fala um pouquinho da sua atuação como editor de uma revista tão importante como a Royal Society of Chemistry.
a química, vamos dizer assim, nasceu ali na Royal Society, de certa forma, não foi? Uhum. Então, é uma honraria que a gente tem, né? Poder trabalhar como editor, né, avaliando trabalhos de cientistas do mundo inteiro, né? E aí, em 2015, a Royal Society of Chemists me convidou para ser editor de uma das suas revistas, no caso a RSC Advances, né? E um ano depois eu também me tornei editor do Jornal Brasileiro de Química, né? O The Journal of the Brazilian Chemical Society, né? E eu sou editor dessas duas até hoje, né? E a editoria é um trabalho extremamente importante na ciência, né? Porque é ela que avalia os trabalhos que vão ou não estar entrando nas revistas e, portanto, né, contribuindo para o avanço da ciência, né? Então, é realmente uma satisfação poder atuar como editor nessas revistas. Bom, break encerrado, né, Breno? Vamos continuar falando aqui sobre os seus trabalhos. Vamos continuar. Marcação celular, câncer de mama e tudo mais. Isso é importante para você entender o mecanismo de como que o câncer se desenvolve, é isso? Também, né? Não só o câncer, né? Mas muitas doenças, elas são relacionadas com as disfunções das organelas, né? Alzheimer é uma doença que pode ser consequência de disfunções tanto de lisossomos como de mitocôndrias, né? Então a gente precisa ver o que está acontecendo na dinâmica dessas organelas para poder entender como elas influenciam no desenvolvimento da doença, né? E dessa forma, então, a gente vai conseguindo, né, de passo em passo, entender a função dessas organelas no desenvolvimento da doença e, portanto, interferir de forma melhor no processo que está acontecendo nas células, né? Maravilha. O que mais você tem aí, Breno? Então, esse é um trabalho que eu particularmente acho muito legal, porque a gente usou as células, nesse caso aqui, para fazer reações dentro delas, né? As células como uns nanoreatores, né? Uau. Então, o que a gente fazia, né? A gente colocava moléculas que promoviam as reações lá para dentro, e aí quando os reagentes se juntavam, eles passavam a emitir luz, né? Eles, sem eles se juntarem, a gente não via emissão de luz. Quando eles se juntavam, emitia luz. E a gente fazia essa junção deles dentro da célula, então a gente podia ver de que forma, né, que a gente conseguiria levar ou não algum reagente para uma organela específica e acompanhar esse processo, né? Então é um trabalho que eu gosto muito esse aí, né? Porque a gente faz a reação já dentro da célula, né? O Breno, vou fazer mais um break aqui, vou fazer uma pergunta para você, porque agora eu lembrei. Você publicou um artigo, e eu lembro que você colocou lá, Let there be light, haja luz, não foi? Então, inicialmente estava lá, Let there be more light, né? Que é o nome da música do Led Zeppelin, né? Let there be more light. Aí o pessoal falou assim, olha, direitos autorais, né? Eu falei, mas a música tem 40 anos, né? O Led Zeppelin não vai nos processar, tenho certeza, né? Sim, já não, mas quem sabe muda, domínio público. Então, né? Let there be light, né? Que nem em Gênesis, né? Que haja luz. E houve luz. E aí, no caso, a gente, né, fez uma analogia, né? As palavras de Deus, né? Que haja luz, né? Então, houve luz no universo, haja luz nas células, né? Gente, só traduzindo um pouco o que o Breno está falando, eu agora não vou perder essa oportunidade, depois você continua, Breno. Na realidade, a célula é uma caixa preta, né? O Michael Behe escreveu um livro, A Caixa Preta de Darwin. A gente não entendia muito como funcionava. Quando a gente começou a ver direitinho como funcionava, que a gente descobriu uma estrutura maravilhosa. Você está iluminando as células, não é isso? Ele está colocando reagentes ali dentro que fazem com que a célula brilhe no colorido que a gente enxerga com os nossos olhos. E cores específicas para partes específicas da célula. Você percebeu a beleza do... Eu sou fã do Breno, porque ele trabalha numa área não só importante do ponto de vista químico, da saúde, das células, mas você ilumina as células, o trabalho é belo, não é? Eu acho que a beleza na ciência é muito importante também. A luz é uma coisa que nos encanta, né? Sim. A luz é uma coisa que nos encanta, é natural, né? As cores, né? Mês que vem eu vou dar uma palestra lá na Semana da Química, na Universidade de Brasília, em que o título da palestra é A Química e Física das Cores, né? Então, como as cores influenciam até mesmo no nosso aspecto psicológico, né? No marketing, né? Então, as cores encantam, a luz encanta, né? Onde a luz, né? A alegria, né? Ou não, né?
Então, eu gosto tanto dessa química de cores, né, que a gente faz com uma satisfação muito grande, né? Maravilha. E o seu próximo slide, o que você tem aí? Então, aqui só mostrando algumas ideias que a gente tem, que em princípio falharam, mas deram... Porque na ciência, nem tudo que a gente planeja dá certo. Aliás, o comum é não dar certo, né? E a gente tem que resolver os problemas até conseguir fazer dar certo, né? Então, a gente desenvolveu essa molécula aí para que ela marcasse mitocôndrias especificamente, e ela marcou membrana plasmática, né? Então, a gente começou a estudar processo de divisão de membranas, né, com essa molécula, e foi muito interessante. Eu digo que as moléculas são rebeldes, né? Elas não sabem exatamente o que a gente deseja que elas façam, né? Elas fazem o que elas deveriam fazer. Né? E isso é uma coisa legal da ciência, que é igual a vida, né? Para tudo que a gente quer fazer bem feito, a gente tem que perseverar, né? A gente tem que perseverar na ciência, a gente tem que perseverar na fé, a gente tem que perseverar em tudo que a gente quiser fazer bem, né? Só perseverando com muita dedicação, né? É o que a gente tenta fazer, né? Aqui esse outro aqui é outro exemplo, vou passar rapidamente, né? Que são moléculas que elas não emitem luz quando elas estão separadas, né? Mas quando elas se juntam, aí elas passam a brilhar, né? Aquela história, né? A luz do outro não impede o meu brilho também, né? Então a gente pode ver aí que é um trabalho bem interessante. A gente começou a usar essas moléculas já em concentrações de bilionésimos, de partes por bilhão, né? Em nanomolares, né? Partes por bilhão, né? Então, muito legal, né? E aí, continuando, né? A gente fez, só para mostrar, a gente fez outras marcações. Aqui é de retículo endoplasmático, né? Que é outra organela, né? Em verde, né? Essa aqui a gente estudou como acontecia, né? Os tráficos de diferentes moléculas para dentro da célula, né? Se eram processos dinâmicos ou não, né? Então, sempre algum aspecto diferente nos trabalhos, né? E esse aqui é um que eu gosto muito, que é um dos trabalhos que deu origem à empresa, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que nós estávamos sem dinheiro para pesquisa, que é uma situação comum para o pesquisador brasileiro, né? E quem nunca ouviu crítica do seu trabalho? Já ouviu crítica do teu trabalho? Muitas vezes. Já ouviu falar que teu trabalho é um estrume? Né? Sim, já. Então, nós também. Só que aí o que nós fizemos, né? Então, é um estrume? Então é um trabalho que a gente fez. Todo mundo entendeu. Colaboração lá com um professor da UNB, que é um grande amigo, o professor Marcelo Rodrigues, né? A gente pegou estrume de vaca, literalmente, né? Sim. Tá? E transformamos esse estrume de vaca nesse material nanomérico, né, que é a tecnologia nano, hoje move o mundo, né? E ele emitindo luz dentro da célula, a gente vê ele emitindo luz em verde, né? Então a gente transformou esse material nanomérico, né, de estrume de vaca, né, que não tem valor, em um material nanomérico de grande valor agregado, né? Deus olhou e viu que tudo era muito bom, né? Que era muito bom e tal. Realmente, né, você provou a tese, né, Breno? Tudo pode ser usado, né? Com certeza. Então é que o trabalho, né, a gente brinca que a vaquinha forneceu o material para pesquisa, e literalmente forneceu, né? Então, o trabalho a gente também publicou na revista que é referência no mundo, e a Academia Brasileira de Ciência fez uma reportagem, tá aí, né, sobre esse trabalho, também foi muito bacana, né? Então, eu vou passar brevemente, que a gente trabalha também com elucidações de mecanismo, né? O que é o mecanismo, né? Como as moléculas se transformam, né? Como os reagentes se transformam as moléculas se transformam em outras, né? E a gente trabalha com esse tipo de reação chamada multicomponentes, em que a gente mistura várias moléculas e elas se juntam em uma só. E aí a gente resolveu juntar as duas áreas, né? Tanto o estudo dessas transformações como das emissões de luz, né? E aí a gente fez esses derivados de multicomponentes, né? Que emitiam no azul também nas mitocôndrias, né? O vermelho ali só para a gente confirmar, né? E quando junta o azul e o vermelho, a gente vê esse rosa bonito aí que ficou, né? Então, a gente juntou as duas áreas. Que estrutura seria essa? Mitocôndria. Mitocôndria. Essa é mitocôndria. Partes internas da célula. Isto. É responsável pela, que a gente vê no ensino médio, né? A respiração celular, e depois, né? Depois, já no ensino superior, a gente começa a ver detalhes, né, do que seria a respiração celular, né, a síntese de ATP, né? Energia, né? Então, todos esses aspectos. Né?
espermatozoide que gerou a todos nós, né? Ele tem um banco de mitocôndrias, né? Suas baterias. Fantástico. E interessante que as mitocôndrias que a gente tem, o DNA que a gente tem nas mitocôndrias, né, todos nós temos, ele é 100% materno, né? Muito interessante, né? A Rogéria Ventura esteve aqui, né? A gente tem um programa sobre o DNA mitocondrial. Muito bem. Bom, agora você vai falar sobre sua parte de empreendedor, não é isso? A parte de empreendedor é a Criutech, né? Nós somos vários amigos e cientistas, né? Que criamos a Criutech, né? Então, temos um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Na Criutech. E a ideia da Criutech veio justamente da vaquinha. Que a gente trabalhava com esses materiais nanoméricos, emissores de luz para estudar processos celulares. E aí o meu colega, o professor Marcelo, ele conheceu um pesquisador da Embrapa, né, o Jucimar. Aí o Jucimar viu as propriedades dessa molécula e conversou com o Marcelo e disse, olha, vem ser feliz no agro, porque essas moléculas podem mexer em diferentes vias metabólicas das plantas e a gente pode favorecer a saúde da planta, né? E aí que a gente desenvolveu um biofertilizante nanométrico, único e mais avançado do mundo, 100% brasileiro, registrado no Ministério da Agricultura, que é a Arbolina. Vamos mostrar brevemente para vocês, né? A Criutech, então, ela veio de uma união... Criutech, né? O Lucas vai colocar aqui também, vocês estão vendo, né? O Lucas está colocando aqui o site da sua empresa. O Lucas depois também vai colocar o site do seu laboratório na UNB, para todo mundo poder acessar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Okay. Mas conta sobre a Criutech. Então, a Criutech é uma parceria dos pesquisadores da UNB com a Embrapa e iniciativa privada, no caso, a empresa que foi fundada pela gente, né? E dessa união que veio, né, a comercialização da Arbolina, né, que é esse fertilizante que é o mais avançado no mundo. E eu vou mostrar umas coisinhas rápidas para vocês terem uma ideia, né? Pessoal, olha, vocês perceberam, né? Eu vou fazer outro breakzinho aqui. É uma inovação incrível. O Breno estava contando para mim hoje, né? A gente estava almoçando juntos. Eu falei assim, não existe um negócio desse. É feito 100% no Brasil, pesquisadores brasileiros, uma empresa brasileira. Então, ó, cientista Matéria-prima nacional. Matéria-prima nacional. A gente fica pensando assim, cientista bom é cientista teu e cientista bom é cientista do estrangeiro, não é brasileiro, não é assim? Brasileiro não é cientista bom, né? A gente fala assim, deve ser médio, não tem prêmio Nobel e tudo mais. Gente, coisa de altíssima tecnologia sendo feita aqui no Brasil. Uma coisa fantástica. Vocês vão ver os dados aí, eu já dei uma olhadinha. Breno, vamos lá, mostra aí para todo mundo. Muito legal isso aí que tu falou, né? Que a gente não deve ter essa crise de achar que bons são os lá de fora, né? Nós somos bons, tão bons quanto eles. Até melhores, porque a gente trabalha em condições muito adversas. Só que assim, enquanto a gente tem, a cada 1000 cientistas que a gente tem no Brasil, a gente tem 3 vezes mais só na Holanda, que é um país desse tamanhinho perto do Brasil, né? Então a quantidade de cientistas é muito maior perto do... a ciência no Brasil, infelizmente, ela não é valorizada, né? Mas continuando com a Criutech, né? A Arbolina, ela é feita com um processo 100% sustentável, totalmente amigável, zero de resíduo líquido ou sólido, zero. É 100% de aproveitamento, né? Não tem reagente tóxico, matéria-prima brasileira, baixa emissão de carbono, né? E baixíssimo consumo de água com alta produtividade. Então, assim, é um processo dos sonhos para qualquer empresa, né? Sustentável, verde, todos os atrativos que pensar, a Arbolina tem, né? Esses atrativos modernos, tá tudo aí, né? A fábrica fica em Dias d'Ávila, na Bahia, né? Na Bahia, outro atrativo, né? O Nordeste brasileiro, isso, desenvolvendo o Nordeste. 20 quilômetros de Camaçari, aquelas praias lindas, né? Tão difícil para lá, né? Então aqui, hoje a gente está entrando com uma nova fábrica no Cimatec Park, né? O Senai Cimatec Park, né? Que é o parque tecnológico mais avançado da América Latina, né? Então a Criutech já está iniciando a entrada lá agora, já tem a bandeira Criutech dentro do Cimatec, né? O que é um motivo de grande orgulho para nós, né? Então aí a Arbolina, né? Que é da linha Arbolin,
né, da biogênese, né, que é sintetizada e produzida 100% pela Criotech, uma patente exclusiva, né, licenciada para a Criotech, que nós somos inventores da patente, né, nós da UNB e da Embrapa, né, Sim. somos os inventores da tecnologia. Né, então, essa parceria da Criotech, da UNB e da Embrapa resultou na Arbolina, né, e eu vou mostrar alguns aproveitamentos, né, melhoramentos de produção e qualidade que a gente observou já em campo, né, então isso tudo é resultado certificado, né. Aumento de 13% no trigo, feijão de 33%. Uau! Milho, 11%, algodão, 20%. Algodão, resultado bastante interessante também, que 20% é em condição de estresse hídrico, né? Porque em condições boas é 33%. Estresse hídrico para traduzir. Sem água, né? É seca, né? Seca, nessa condição de seca. Tomate, 26%, né? Morango, 70%. Morango não sei se está todo mundo podendo ver, mas eu estou aqui pertinho. É um moranguinho, um morangão, é isso aí. Não dá nem para comparar, né? Esse é parecido com aqueles que vendem nos Estados Unidos, são bem grandes. São bem grandes. Então, e não é só o tamanho, é a qualidade do fruto, né? Faz as análises de índice glicêmico, etc. É muito melhor, né? Porque ele vem de uma planta muito mais saudável. Aquele biofertilizante é uma planta tão mais saudável que ela produz muito mais e melhor, né? Você estava me falando, aumenta a saúde da planta, né? Mas como é que segredo é esse, hein, o Breno? Como é que você melhora a saúde de uma planta? Então, a lógica que a gente usou é a seguinte, né? Assim como qualquer ser vivo, né, tem suas características individuais, né? Vamos pegar o ser humano mesmo como exemplo, né? Pega uma criança em desenvolvimento, se tu der uma boa alimentação para ela, né? Der bons suplementos, o que vai acontecer? Ela vai crescer forte, saudável, né? E a mesma coisa a planta. A planta requer um cuidado individualizado. Se tu consegue colocar nela esse composto que faz com que ela absorva melhor os nutrientes do solo, que ela realize uma fotossíntese mais eficiente, né? Isso a gente mexendo nas vias metabólicas da planta, né? Qual é que vai ser o resultado? Vai ser mais frutos e de melhor qualidade, né? Parece que a gente olha, né, a Bíblia, inclusive, né? Alguns relatos que mostram que talvez a terra fosse mais fértil, mais saudável, os frutos fossem maiores e tudo mais. Tem essa impressão, né? O mundo ali pré-diluviano e tudo mais. Talvez se a gente tivesse condições melhores. Você está recuperando um pouco do que a Terra está perdendo, não é assim? Aí, assim, como teólogo, né, a gente sabe que na queda do ser humano, né, a extensão da queda do ser humano foi universal, né? Então, o que a gente vê? Vê problema em toda a natureza, Toda né? a natureza. Então, a natureza geme. A natureza geme, né, como consequência da queda que a gente lê lá em Gênesis, né? Então, mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso, como né? Seres feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente pode interferir. Somos criativos, né? E pode melhorar, não é assim, isso, a teologia chama de... não só a teologia, várias chamam de homo faber, né? Essa capacidade de fabricar, de ser criativo que o ser humano tem, que todo ser humano tem, né? E nós aplicamos, né, essa criatividade para resolver problemas hoje na agricultura, né? Magnífico. Então, aqui, esse é um teste, um resultado bastante recente que a gente está fazendo com batatas, né? Ali em São João da Aliança, né? Numa fazenda que é parceira. A gente vê aqui, essas menorzinhas é a área controle, né? O produtor, ele fez tudo igual, o que ele sempre faz, né? Vai lá, coloca os herbicidas, coloca os pesticidas, faz a nutrição do solo e ele tem esse resultado com a batata. Na direita, a gente vê tudo igual, com a diferença que a gente adicionou o nosso biofertilizante. Não preciso nem falar, né? A imagem é autoexplicativa, né? Eu vi essa imagem aqui, eu não acreditei, né? Eu falei assim, não, Breno, isso não é verdade. Você foi no supermercado, comprou umas batatinhas, comprou umas batatonas, né? E montou isso daí. Mas eu tenho que acreditar que isso é verdade. É incrível, né, gente? Dá uma olhada. Qual foi o ganho aí na batata? Quantos por cento? Então, a gente está estimando em torno de 20 e poucos % de aumento de produtividade, mas a batata, ela tem várias características, né? Não é só aumentar o peso, né? A gente tem que manter a uniformidade das batatas. Então a gente pode ver que essas com biofertilizante, elas são muito mais uniformes. Sim. E elas também não podem crescer exageradamente. Então a gente vê na esquerda que a gente tem as batatas muito grandes e as batatas muito pequenas, enquanto que esse com biofertilizante, elas estão muito mais padronizadas. Sim. Então, além de produzir mais, ela está produzindo de forma mais uniforme, que é tudo que interessa na produção da batata.
E também acho que, não sei, tem essa história também de na hora de fritar, né? Tem a qualidade da batata e tudo mais. Vocês vão fazer certamente Vamos fazer testes. análise de qualidade, mas em todos que a gente faz até agora, né? É aquela história, a planta está mais saudável, não tem como ela produzir frutos com qualidade inferior, né? No caso aqui, a batata, os tubérculos, né? Não tem como ela ser saudável e produzir a batata com qualidade inferior, né? Então, a tendência é que ela seja uma qualidade nutricional também melhor. Maravilha. Olha, Deus tá guiando esse trabalho, né? Vou fazer outro amém. break aqui, né? Com certeza, gente, a gente sabe, não é, que o problema mundial, nós temos vários problemas, mas a falta de alimentação, a fome no mundo, a quantidade de terra ainda que você pode plantar está diminuindo ou está se esgotando, né? Chegou no limite. E aí um brasileiro, né? Como cristão que crê em Deus, vai lá e desenvolve um fertilizante fantástico. Eu tenho que agradecer a toda a equipe da Criotech, da UNB e da Embrapa, né? Que é um trabalho em equipe, né? Mas aí é aquela história, é uma questão de quem crê, né? Eu como cristão, eu acredito, né? Que Deus está no controle de tudo, né? Todas as coisas, todas né, as coisas cooperam para o bem de aqueles que amam o Senhor, né? Amam o Senhor. Fantástico. Então, eu entendo assim que é uma oportunidade que Deus está dando para um cristão de contribuir com um problema que faz tanta gente sofrer, que é a fome, né? O nosso programa é Fé e Ciência. Fé e Ciência. Casamento perfeito entre ciência e fé. E como homens que creem em Deus, através da ciência, pode minimizar os males da queda, Breno. E acho que a sua entrevista está sendo fantástica nesse sentido, não é? Olha, um homem que crê em Deus, um homem que usa a ciência para minimizar os males da queda, a fome no mundo, câncer de mama. É um mal que acomete as mulheres, né? É terrível, não é só um problema de saúde, mas é a percepção da mulher como mulher, causa depressão e tal, né? É um problema para o seu corpo, né? Uma parte muito importante para a autoestima da mulher. Breno também trabalhando com esses marcadores luminescentes. Deus está dirigindo a sua pesquisa, não tenho dúvida sobre isso, viu, Breno? Né? Eu gosto de pensar que na unção de Deus, na perspectiva que né, o grande teólogo do século XX falou, Martin Lloyd-Jones, né? Sabe o que ele escreveu sobre a unção? Não sei não. Fala aí para nós, e todo mundo está querendo ouvir também isso. Eu trabalho muito com a questão da unção de Deus, né? O que seria a unção de Deus, né? A ideia que vem desde lá de Augustinho, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha como se tudo dependesse de nós, né? Sabendo que tudo depende de Deus. E aí que acontece a unção, segundo Martin Lloyd-Jones, né? Que é um grande teólogo, né? Ele diz que a unção é toda a bênção que Deus derrama sobre o nosso árduo esforço. Então, eu acho que ter essa perspectiva, né? De saber, assim, que ser cristão, acreditar em Deus, não significa que vai ser mais fácil, mas significa que tu tem um suporte, né? Que tu tem um apoio, tu tem alguém que segura a tua mão, né? Como é que eu provo isso? Eu não provo isso é fé, né? E a fé que o próprio Deus nos dá, né? A capacidade que o próprio Deus nos dá, inclusive de fazer a ciência, né? Mas a gente olha os números também. Eu sempre falo aqui no Fé e Ciência, viu, Breno? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, 90%, homens que creem em Deus. 67% de cristãos, 22% de judeus. Tem apenas 10% de ateus. Então, essa que você acabou de falar, perfeito. Acho que todo mundo se esforça em ciência. Deus faz chover sobre justos e injustos. Mas a história tem mostrado que parece que é 9-1. Eu tô torcendo aí para que você continue. Quem sabe, né, Breno? Quem sabe, 90% de cristãos que ganharam o prêmio Nobel. Eu tô apostando em você, hein, Breno? A gente sabe, né, como cientista, que a gente não vai ganhar um prêmio Nobel, certo? Mas a gente tem que tentar. A gente não pode ter essa expectativa, né? A expectativa que a gente deve ter em tudo que a gente faz é conseguir fazer o nosso melhor, né? O resto vem ao natural. O que tiver que vir, vem ao natural. A gente sabe disso, né? Amém. Né? Então, né, essa questão que falou bastante interessante, até teologicamente, né, dos 10% que não têm fé, né? Isso também não importa, né? A gente, aí uma questão teológica, a gente sabe por fé, né?
que tanto o que crê quanto o que não crê, ele é usado por Deus, né? Quando Sim, a gente vê a história certeza, de Moisés do Egito, né? O faraó não era alguém temente a Deus e foi usado por Deus também para a obra dele, né? Então, a gente... Até pregadores, né, Breno? A Bíblia fala isso. Ele pode pregadores ser... ateus. Pregadores ateus. Ele está falando ali, ele não acredita naquilo, e pessoas estão recebendo a fé, crendo em Deus pela palavra de alguém que nem sequer em Deus crê. Então, por muitos e muitos anos, tu foi da Igreja Batista, certo? Então, tu conhece a história de Charles Spurgeon. Sim, príncipes dos púlpitos, né? Que tido como os maiores pregadores de linha batista de toda a história, né, do cristianismo, né? E Spurgeon falou uma coisa muito bacana sobre isso, né? Que feliz é aquele que se convertia escutando a sua pregação, né? Maravilha. Então, né? Se convertia escutando a sua pregação. Então, assim, Deus o sabe, né? Deus o sabe, né? Amém. Mas continua contando aí, olha, então, uva, melão, cana-de-açúcar, pastagem, o que é isso? Então, são testes que estão em andamento, né? Que a gente já está com resultados bastante promissores. A gente cana-de-açúcar, melão e uva e na pastagem. Então, por isso que eu destaquei essas 4, né? Que a gente... Então, a questão da pastagem, né? De ter uma pastagem melhor para o gado. Qual é a consequência de ter uma pastagem melhor para o gado? O gado se alimenta com algo mais nutrido, mais bem nutrido, de melhor qualidade e reflete na qualidade do leite. Uau! Então, isso já é um estudo que está em andamento, é bem bacana, a gente tem parcerias para fazer isso aí, né? E tem sido muito bom, né? Então, o que eu tinha para mostrar, assim, da questão que a gente está fazendo hoje, né, de ciência, assim, né, de empreendedorismo, né, de aplicar, era isso, né? Então, o lado cientista é esse, né? Agora vamos explorar seu lado de teólogo, seu lado da fé. O programa é Fé e Ciência, a gente viu muita ciência com fé, a gente não deixou de destacar a fé. Porque assim, né, Breno, o pessoal diz o seguinte, olha, às vezes falam isso de mim também, acho que talvez de você, quando descobre que você é um homem que crê em Deus. Nossa, como é que ele pode fazer isso? Porque ele vai arruinar o seu trabalho científico. Ele vai fazer uma mistura, vai pôr Deus no meio, vai fazer um samba do crioulo doido, uma salada. E não é assim, né, Breno? Você acha que a gente já viu que não, mas fala mais pro pessoal aí. Crer em Deus atrapalha a nossa ciência? Você mistura as coisas? Como é que é? Como é que você vê essa questão? Bom, então, respondendo a tua pergunta, Marcos, né, eu nunca tive nenhum problema por ter fé e estar no meio da academia científica, né? Nunca, porque é tudo uma questão de postura. Eu respeito as posições de todo mundo, as pessoas respeitam as minhas, né? Eu, como alguém que tem fé, eu entendo que a ciência é um instrumento que eu tenho para entender o que é a natureza maravilhosa de Deus, né? A criação de Deus, né? Então, Deus me dá a ciência como uma ferramenta até mesmo para eu chegar nele, né? Como a gente lê lá em Romanos, né? Que a teologia fala, né? Pela contemplação da natureza, a gente percebe, né? A glória de Deus, né? Então, para mim, a química, a ciência é uma forma de eu perceber, assim, a maravilha da criação de Deus, a glória de Deus, né? E a gente não impõe a crença a ninguém, né? O mesmo Deus que fez tudo é aquele que nos chama a fé, né? Então, o nosso papel não é defender a fé nesse aspecto, né, não é doutrinar ninguém, mas é de respeitar. A gente tem a nossa postura, né? Quem que não é respeitado quando tem uma postura correta? Tu conhece alguém que não é respeitado? Não. Então, nós como cientistas cristãos, a gente tem a nossa postura de cientista cristão. A gente crê, né? E a gente não culpa a fé nem a Deus quando uma coisa não dá certo, né? Sim. Isso significa que nós estamos fazendo ainda uma ciência aquém do que podemos, né? Então vamos tentar resolver, né? E se for, né, da graça de Deus, Deus iluminar, a gente vai chegar lá, né? Mas lembrando, né, com a unção no sentido que Martin Lloyd Jones falou, né? Muito esforço, né? Isso mesmo, né, Breno? Porque a gente às vezes ouve, né, falarem assim, né? Não, ele vai fazer uma péssima ciência e tudo mais. Essa que é a postura errada. Ninguém faz melhor ou pior ciência se ele entende que há um Deus. Mas acho que os princípios que a gente tem, que a gente aprende na boa teologia,
ajudam muito o cristão, não é? Primeiro você faz aquele trabalho para a honra e glória de um grande Deus. Você presta conta não para homem, você presta conta para Deus. E Deus parece, não sei, eu tenho essa tese, eu acho que ele parece que ele faz chover, mas chove um pouco mais entre os homens que creem em Deus pelo número. Os judeus não pode ser alguma coisa normal. Eles são 0,2% da população mundial, Breno. Ganharam 22% dos prêmios Nobel. Então, olha, gente, cientista bom é cientista ateu? Não, cientista bom é cientista bom, não é, Breno? Mas parece que há alguma coisa especial, ajuda você até o pessoal fala atrapalha, não, ajuda. Eu tenho essa tese também, não sei se você concorda comigo. Eu concordo, eu acho que a fé é uma coisa que na minha vida ajuda em todas as áreas, né? A ciência é um aspecto da minha vida, mas a fé me ajuda em tudo, né? Me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda, né, a ser um amigo melhor, me ajuda em todos os aspectos, né? Então, e na ciência não é diferença, né? A vida é integrada, né? A gente pode separar para tentar compreendê-la didaticamente, né? Uhum. E já que a gente está na teologia, né? Eu gosto muito do que o Karl Barth, né? Que foi um grande teólogo, ele foi extremamente profundo, né? Ele viveu as guerras, né? Por isso, talvez por isso a teologia dele tenha se tornado tão profunda, né? Imagina, ele era pastor, né? Aí chegava a senhora na igreja dele e dizia assim, puxa, meu marido morreu na guerra, né? O que ele ia dizer, né? Que Deus te console, que sabe? Então, ele começou a ter uma percepção mais profunda da vida cristã, da fé, né? Da teologia dele. E ele escreveu uma coisa muito interessante, né? Ele diz que o evangelho, ele não é a porta, ele é a dobradiça que afere toda e qualquer ciência. Olha que interessante, né? Há tanto tempo ele já escreveu isso aí. Porque não é nenhuma teoria científica que vai me fazer crer mais ou menos em Deus. Porque a ciência, ela é mutável. O nosso Deus é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo Deus misericordioso, bom e gracioso que sempre foi, né? Então, eu concordo muito com a visão de Karl Barth sobre como a gente deve entender a ciência e a fé de mãos dadas, né? A ciência, ela pode ser a porta, mas o evangelho é a dobradiça. É ele que vai aferir toda e qualquer teoria, né? Porque, assim, se eu acreditar, basear minha fé numa teoria científica e amanhã essa teoria mudar, acabou a minha fé, não tem sentido, então, a fé. E Freud também escreveu sobre isso, né? No Mal-Estar da Cultura, que hoje é traduzido como Mal-Estar da Civilização. Como nós, seres humanos, a gente tem essa tendência, né? Então, eu ainda lembro das aulas de psicologia e sociologia no seminário, né? Uhum. Durante o curso. A gente tem essa tendência a fazer essa transferência de uma fé que a gente não é palpável, de um Deus transcendente, para algo que a gente compreende, que é palpável, que é mais compreensível. A gente faz essa transferência, ainda que de forma inconsciente. Então, o que a gente faz, né? A gente, sabendo disso, a gente não se importa mais com o que diz a ciência sobre a fé. Até porque a ciência nunca, em nenhum momento, ela se propôs a provar Deus ou a desprovar Deus. Se eu tenho fé, eu posso entender que ela aponta para Deus. Com certeza, não tem nenhum problema com isso. Né? Agora, eu não devo, num aspecto não saudável, misturar, achar que a minha fé tem que ser baseada em uma teoria científica. Não, a minha fé é baseada na minha crença num Deus Criador, é baseada em Jesus Cristo, que se fez ser humano, que veio à Terra, que morreu por mim, pecador, né? Morreu por todo aquele que crê. Né? Então, é pela fé que nós somos salvos, não é pela ciência, né? A ciência, para mim, que creio, ela é um instrumento que Deus usa. Mas Romanos, não é? Você acabou de citar aí, diz assim, né? Paulo, em Romanos 1, 19 e 20, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. E sim, a fé não veio pela ciência, mas a gente na ciência enxerga um pouco mais, não enxerga? Eu costumo dizer, né, Breno, que o homem normal, natural, o não cientista, o não químico pelo menos, ou não biólogo, que não olha tanto no microscópio assim, já é indesculpável. O Romanos também fala isso, né? O Romanos 1, 19 e 20. Mas o químico é ainda mais desculpável, né? Porque a gente vê o mundo atômico e molecular. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu, às vezes, comento, eu tenho uma palestra, né, sobre a química, como a gente na química vê sinais claríssimos de Deus.
Você também vê esses sinais, os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade, desse Deus que você crê? Você enxerga isso na sua química, no seu trabalho, na sua pesquisa? Então, eu, por ser uma pessoa que acredita em Deus, né, por ter uma fé cristã, eu vejo Deus em tudo, não só na química, né, mas em especial na química, né? Como é que eu consigo ver Deus assim? Como é que a gente ensina a formação da molécula de água? Exato. Por exemplo, esse né? Aqui, né? Mas que coisa, né? Esse líquido aqui, né? Líquido da vida, né? A água, ela é tão especial, né? Sabe quantas características únicas a água tem? A minha lista é 74, a sua tem quantas? Não, 74. 74. Ela tem 74 singularidades que são dela, propriedades dela. Mas então, você assim, acabou olha, de beber, Beto, o Breno? Acabou de beber, Breno? E você disse, e o pessoal fala assim, inodora, insípida e incolor. Não é uma desqualificação para a água? Então, depende da perspectiva, né? Só pensa isso quem nunca tomou água no verão em Porto Alegre, né? Porque que água ruim. 74 propriedades físico-químicas únicas. Já que a gente já discutiu. Então, assim, eu entendo que tudo isso é um processo guiado de Deus. Né? Eu entendo assim, né? Agora, claro, né? Eu não vou usar a fé como desculpa para ignorância. Não devo fazer isso. Aliás, ninguém deve, né? Esteja pronto para dar razões da sua fé para qualquer um que lhe perguntar. Então, eu vejo Deus na química, eu vejo Deus em qualquer transformação, eu vejo, né, Deus em qualquer lei natural, né? Então, na contemplação da natureza, né, os atributos invisíveis de Deus passam a ser claros para a gente. E como é que a gente enxerga isso? É com a lente da fé. Amém. Sem a lente da fé, vai continuar invisível. A gente eu falo sempre sobre os números quânticos, aqueles números mágicos, né? O princípio, 2 elétrons no mesmo orbital, o princípio de Pauli, né? Exclusão de Pauli, só 2 elétrons, tudo muito bem ajustado. Dizem que tem um ajuste fino na física, 26 constantes universais finamente ajustadas. Mas o ajuste da química é muito, muito, muito mais fino e muito mais características. Aí você vai nas moléculas que você mostrou aqui, aquelas, não essa batata grande, magnífica, maravilhosa, mas aquelas células coloridas e tudo mais. Tem outro aspecto muito interessante, Vamos né? voltar nelas aqui. Isso, vamos voltar aqui. A cor. A gente sabe disso, né, Breno, também? Vamos voltar lá na vaquinha aí. Isso, exatamente. A cor o visível é uma faixa extremamente fina da radiação eletromagnética. Fala sobre isso. Então, a cor que a gente enxerga na média, né? Que às vezes as pessoas enxergam um espectro um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais estreito, né? Mas é entre 380, 740 ou 760 nanômetros. Isso. Então, imagina assim, que o espectro eletromagnético, se a gente desenhasse ele desse tamanho, a faixa que a gente enxerga é desse. Finíssima, né? Extremamente fina. Então, né, quando a gente passa a ter essa percepção do quão pouco a gente enxerga, e mesmo assim a gente tem a percepção do mundo na exata frequência que a gente tem que ter, né? E as moléculas emitem no colorido, não é? Você vê, os fluorescentes que você está fazendo aí são luzes que a gente enxerga e consegue detectar. O mundo é colorido, os vegetais são coloridos. As moléculas, quando absorvem luz e emitem fluorescentes, emitem no colorido. Invisível. E quem enxerga isso? O homem, com seu olho. É uma coincidência cósmica um pouco difícil de imaginar que seria uma coincidência, não é assim, Breno? Você enxerga também os atributos invisíveis de um grande Deus que casou as emissões com a nossa capacidade de enxergá-las? Eu enxergo assim, a natureza como uma obra em essência perfeita, né? O que não é perfeita na natureza, e aí digo como teólogo, né, é consequência da queda universal do ser humano, né, através da entrada do pecado no universo. Então, como é que a gente pode explicar isso aí, né? Por que a gente enxerga nessa faixa, né? Se a gente for olhar, a grande maioria dos animais que enxergam estão nessa faixa com algum deslocamento ali, alguma variação, né? Então, não é só nós, né? É toda a criação, né? Então, eu acho que é muito mais perfeito do que a gente olhar simplesmente para o ser humano, né? Então,
esses atributos invisíveis vão sendo revelados, né, através de uma boa ciência e quando a gente tem a lente da fé, né? A aurora boreal, sempre dou esse exemplo também, Brena. É nitrogênio e oxigênio da nossa atmosfera, que é essencial para a vida, né? Oxigênio para energia nas mitocôndrias que você falou aí, nitrogênio para proteína, porque é transformado em amônia, em proteína. E aí nos polos a gente tem lá nitrogênio e oxigênio, vem o vento solar, excita os elétrons, quando eles voltam, bum, emitem no colorido, naquelas cores magníficas que lindo, você mostrou, né? Aqui, né? Parece verde, o fluorescente, o verde, né? Você parece que está fazendo uma aurora boreal naquelas suas células. E aí o show, eu falo que ele, o Deus é o designer, né? Exibido e exagerado. Ele faz um show magnífico de luzes e cores, mostrando que ele gosta de coisas lindas, belas e tudo mais. E aí o Tassos falou isso aqui, né? O que já é belo aqui será muito, muito, muito mais magnífico na glória. Você tem uma esperança de que depois dessa vida encontraremos um mundo diferente, um mundo ainda mais magnífico? Você como cientista, crê na vida após a morte, crê na restauração do planeta Terra, num corpo glorificado, como diz a Bíblia, Breno? Então, eu creio, mas porque eu sou cristão, não porque eu sou cientista, né? Sim. Assim, a ciência não me fala nada sobre vida além, né? Sim. Mas assim, inclusive, é até muito legal tu perguntar isso aí. Eu creio sim que a gente, um dia, na volta de Cristo, né, para a remissão daqueles que creem, nós vamos passar pelo julgamento, seremos salvos do julgamento por ter fé em Cristo, né? E estaremos, sim, numa nova terra, né? Um novo céu e nova terra, né? A nova Jerusalém que descerá do céu, né? Apocalipse 21, de 10 a 16, né? A descrição da cidade santa que descerá, né? Amém. Então, eu creio nisso por fé, né? Eu creio nisso por fé. Inclusive, é também muito interessante, né? As pessoas sempre, quando sabem que eu sou teólogo, me perguntam do Apocalipse, né? Na minha opinião, sabia que o Apocalipse é o livro de interpretação geral mais fácil da Bíblia? Tem gente que vai discordar, Breno. Olha bem, difícil, a interpretação geral. Sim. Interpretações específicas, então. Não, né? Mas sim. Qual que é a mensagem de Apocalipse? Se tu me disser numa frase curtinha, qual que é a mensagem de Apocalipse? A gente não tem nenhuma dúvida qual é a mensagem de Apocalipse. O Apocalipse está falando sobre o final dos tempos. Isso, falando sobre o final dos tempos. Mas qual que é a mensagem que ele diz para o final dos tempos? Não sei, fala aí para mim. Então, né? Como é que começa a narrativa de Apocalipse? Jesus falando para os escolhidos. Sim. E aí Jesus começa a narrar tudo o que vai acontecer. Sim. E aí ele diz no final que estará conosco. Então a mensagem é a mais simples de toda. Ele diz para a sua igreja, e a igreja é aquele que crê, né? A igreja somos nós, né? Ele diz assim, olha gente, não importa o que vai acontecer, aguentem firme, pois eu estarei com vocês. Amém. Essa é a mensagem de Apocalipse. A mensagem é segura a barra. Segura a barra. Agora os detalhes, sim, eu concordo que são muito complexos de discutir. A interpretação, né? Exatamente o que vai acontecer cada um. Você é presbiteriano, certo, Breno? Eu sou... fui ordenado presbítero da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? Uhum. Eu sou da Presbiteriana desde 2000, acho que do ano 2001. E a Presbiteriana é um dos braços da fé cristã no mundo, né? Temos não só... Tanto que eu sou presbiteriano e fiz um seminário teológico batista, isso que eu ia te perguntar, né? Em seguida. Como é que um presbiteriano faz um seminário teológico batista? Então, né, lá em Porto Alegre, a gente tem um seminário teológico batista, não tem um seminário teológico presbiteriano. Sim. E como nós somos irmãos, né? Sim. Irmãs na fé, não teve problema nenhum. Eu fui lá, fiz um seminário, cheguei lá no seminário batista, e disse, eu sou da igreja presbiteriana, tá aqui a carta de recomendação da minha igreja, eu quero ser matriculado no seminário. Aí o diretor olhou para mim e disse assim, seja bem-vindo, vou conversar com o pastor da tua igreja e as aulas começam tal dia, né? Maravilha. E tenho amigos maravilhosos lá, né? Não só na Batista, como em muitas igrejas, né?
Aqui a gente tem um programa de fé e ciência onde a teologia tem sido bem eclética também, né? Nós temos trazido presbiterianos, batistas, pentecostais, adventistas. A gente diverge um pouco nos aspectos da nossa fé, mas todos cremos num Deus Todo-Poderoso, cremos em Cristo como o Salvador, não é assim, Breno? Então, só existe um aspecto em teologia sistemática que ninguém, nenhum teólogo discorda. Sabe qual é? Tô aprendendo contigo, fala aí. É a salvação. Ah, sim. Né? A soteriologia, que é o estudo da salvação. É o único aspecto que ninguém discorda como acontece. Todo e qualquer outro tema que tu pensar da teologia tem N correntes de pensamento. Mas a salvação pelo sacrifício de Cristo... Vamos pegar um exemplo, né? Batismo. A gente só pegar um exemplo que é importante para a fé cristã, que é o batismo, né? Que quem crê é batizado. Mas qual é a forma correta de fazer o batismo? É por aspersão, né? Jogando água, é mergulhando, tem que ser água corrente no rio, não tem que... Então, assim, tem teologia para defender todos os aspectos. Todos eles. Todos os aspectos. Esse é só um aspecto. Agora, a salvação, a gente não tem nenhuma dúvida, né? É aquele que crê. Crê em Cristo. Gente, tá um papo super, super legal, como tem sido todos os papos aqui no Fé e Ciência. Mas, Breno, a gente está terminando, nosso tempo está esgotado já. E olha, queria resumir, né, a presença do Breno aqui. Eu estava já há tempos convidando, que o Breno é um cientista com C maiúsculo. Vocês viram isso aqui, né, gente? Editor de revista, professor na Universidade de Brasília, no Instituto de Química lá, um dos mais destacados, sem dúvida, da universidade como um todo. Não só faz pesquisas com células, mas também é um empreendedor, né? A empresa aqui, olha só, viu a batata, o tamanho da batata, gente? Magnífico, não foi? Ele também dá aula de jiu-jitsu, é isso, né? Eu sou instrutor de jiu-jitsu, sou faixa marrom, inclusive quero mandar um abraço lá pro grupo dos Masters, né? Que a gente tem um grupo de WhatsApp que é nacional. E vai pessoal, sim, pessoal, inclusive o pessoal lá, muitos cristãos nesse grupo, né? Maravilha. Nossos irmãos e irmãs na fé, né? Assim, um abração para vocês, que é uma galera muito legal, o pessoal se apoia, se ajuda nos campeonatos, a gente vê às vezes, quando a gente é mais novo, né? Mais imaturo na vida, né? O pessoal lá querendo aquela competitividade, os Masters lá são abraçados, estão se ajudando. Maravilha. Se a gente tiver que lutar um com o outro, luta, mas sai abraçado do tatame ali, porque nós somos irmãos, né? Então, um abração aí pra galera do grupo de Masters do Jiu-Jitsu, né? E mais 2 anos eu serei professor de Jiu-Jitsu também. Magnífico. Olha, a gente... nosso tema era esse, né? Cientista bom é cientista teu. A gente quer desmistificar essa ideia de que você precisa ser ateu para fazer boa ciência. Não, olha... Você precisa ter uma disposição de fazer boa ciência. Parece que essa disposição de fazer boa ciência, quando você é cristão, você tem ainda mais pelos prêmios Nobel e tudo mais. E a gente trouxe aqui um grande cientista brasileiro, um cientista que faz ciência da mais alta qualidade, ciência de ponta, publica nas melhores revistas, editor, empreendedor. Gente, todos que estão nos ouvindo, os jovens, a gente está falando principalmente para os jovens, né? Não tenha medo da ciência, pelo contrário, a ciência tem Deus como seu autor e consumador. A ciência é uma forma de minimizar os males da queda. Você viu aqui o Breno trabalhando com as batatas imensas, os morangos e tudo mais, trabalhando nos processos de divisão celular de câncer de mama. Seja também um grande cientista e use também essa ciência para descobrir ainda mais os atributos invisíveis de Deus e para glorificar o grande Deus que nós temos. É assim que a gente faz ciência. Eu acho que eu faço ciência para a glória de Deus, o Breno também. E quando fazemos para a glória de Deus, a nossa ciência é ainda melhor. Então você gostou, né? Vou dar 1 minutinho pro Breno para suas considerações finais e nós fechamos esse programa super legal de hoje. Breno, tá contigo esse minuto final. Então, agradeço todas as pessoas que estavam aqui nos assistindo. Muito obrigado pela participação, né? Tenho certeza que
Foi bem legal estar aqui com vocês. O que eu quero dizer, assim, que a fé cristã é Deus quem nos cede, né? É a Ele toda a glória. Isso eu falo como alguém que crê. A ciência é uma ferramenta para mim, para entender melhor daquilo que Deus fez, né? Como Deus fez algo tão belo, né? Mas nenhuma ciência suporta a minha fé, né? Quem suporta a minha fé é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a gente pode entender a palavra de Deus como a palavra escrita, a palavra pregada, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? De Deus, sim. Então a minha consideração final é, se você tem fé, continue tendo fé, independente da ciência, mas se você tem fé e quer fazer ciência, veja a ciência como algo que glorifica a Deus. Amém. Muito bem, gente. Muito obrigado pela sua participação em mais um programa Fé e Ciência. Assistiu os anteriores? Se não assistiu, assista a todos. Palestras, entrevistas fantásticas, temas incríveis. Assista toda a série. Assista essa entrevista fantástica com o Breno 1, 2, 3 vezes e assista os próximos programas Fé e Ciência aqui na sua IPP TV. Espero vocês todos nos nossos próximos programas. Um grande abraço e até lá. Abraço.